Tá, dá pra começar agora? Então estamos liberados. Boa noite, galera. Boa noite. Nosso primeiro Pode Crer, olha que máximo. E qual que é a frase, Jaque, do nosso podcast? Só vai funcionar se você participar. Que massa. Nós queremos então trabalhar nesse tempo com vocês, baseados em um livro, Crescer Juntos, e o nome do livro é O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Então é um tema bem profundo. E alguns dos temas que tá nesse livro aí que a gente vai ver então, só pra ficar um gostinho de quero mais aí. Casamento, divórcio, aborto, homossexualidade, pornografia, racismo, suicídio, drogas, política, feminismo, ecologia, entre muitos outros temas. Simples, né? Só BO. Eu acho que vai ser muito legal nesse tempo a gente crescer, aprendendo um pouco mais então sobre esses temas. E hoje a gente quer fazer uma introdução, né, pessoal? Isso aí. Dar o pontapé inicial. E o tema então que vai gerar todas as nossas conversas nesses assuntos, nessas áreas que eu falei, é a ética. E aí a gente quer ouvir vocês também. O que vocês entendem por ética? Falem aí. Assim você enxerga. Vamos só jogar vai aqui pra nossa funcionar, mesa né? primeiro. Vamos jogar pra mesa Vamos aqui jogar primeiro. pros nossos amigos aqui. Isso aí. Bruna, É. diga a palavra. Trouxemos uma pessoa muito culta junto aqui. É alguém que deve ter feito uma cadeira específica na faculdade. Não, peraí. Todo Vamos... mundo, Eu acho porque a melhor não matéria deixar eles falar, porque obrigatória, senão, século isso daí. senão eles vão copiar você daí. É verdade. É. Eu posso falar? Fala aí. Não, você não. Tem uma frase bem tradicional, né, que falam que a diferença entre a moral e a ética, né? Que a moral é o que você faz quando as pessoas estão te vendo e a ética é o que você faz quando ninguém te vê, né? Então seria esses dois contrapontos. E claro, né, o que é isso daí? Seria o correto, né? Então moralmente você faz aquilo que é correto na frente dos outros. E o ético seria quando ninguém te vê, né? Às vezes aquele negócio você pode se apropriar e ninguém vai saber. Enfim, basicamente isso daí. Acho que é mais ou menos por essa linha. É. Massa. Aquilo que tu faz quando ninguém tá vendo, né? Tava pensando nisso. É aquele negócio também, vem complementando, né? Tipo, até onde você vai, até onde o outro, até onde é o teu direito, até onde começa o direito do outro, né? Qual que é a tua interferência nisso tudo? Vem complementar também esse conceito de ética. Isso mesmo. Isso aí vocês concordam? O que mais, galera? O que mais? O que vocês entendem aí por ética? O que vem na cabeça de vocês, assim, falando em ética? Uma matéria da faculdade. Nada, Muito não vem bom nada. esse conceito que Não tu vem achou. nada na cabeça, tipo assim. Aquela folhinha. Aquela palhinha rolando. Eu acho que ética é uma coisa que se trata de status, na verdade também. Tipo, quando a pessoa faz alguma coisa ruim e você fala isso é antiético. Bom, na coisa, né? Porque, por exemplo, é um jogo de futebol. Tá jogando e acontece alguma coisa com um goleiro e daí você aproveita essa ocasião para fazer gol. Daí seria, tipo, antiético. Seria, como ele falou também. Se aproveitar de uma dor, de um problema do outro, você disse. Exato. Bacana. Legal. Tem a moral, que é que seria a teoria dos nossos valores, das coisas. A ética é a prática disso, né? E nem sempre, acho que hoje se fala pouco e talvez fica mais vazio na cabeça de vocês, porque hoje cada vez se fala menos disso, quando tá tudo distorcido. Mas não é algo fácil a seguir. Por exemplo, muitas vezes, para seguir a ética, a gente tem que ir contra o que seria conveniente ou o que seria bom, né? Tem um conflito, por exemplo. Se eu, na minha profissão, como médica, né? É antiético eu fazer um monte de coisas, mas dar um exemplo de fornecer um atestado para uma pessoa que não está doente, né? E já aconteceu mais de uma vez, de algum amigo meu me pedir atestado, porque por algum motivo pro trabalho, enfim. Putz, mas é meu amigo, eu quero ajudar ele, né? Eu queria ajudar, eu queria fazer o que eu poderia fazer, mas é antiético. Então, não adianta, assim, tem coisas que a gente tem que levar ao pé da letra. Nem sempre a gente vai ser bem quisto por isso, por tentar seguir o que é correto, mas tem esses limites aí, né?
Um grande norteador disso é as profissões, né? A Bruna citou, por exemplo, aqui temos várias, cada um trabalha aí num segmento. Temos o Paulinho, que é policial, a Gi, que trabalha no fórum, enfim, que segue a mesma, né, uma linha muito parecida. Os meninos aqui estão fazendo faculdade, um faz engenharia, outro administração. Cada profissão tem seu código de ética, né? E o seu código de ética? E o código de ética da Jaque, do Maicão, né? De todos vocês, dos adolescentes e dos jovens aí, qual é? Isso aí, muito massa. Pois é um pouco difícil definir o que é moral, o que é ética, né? Sem se basear num livro, como a Bíblia, por exemplo. Aí tu pega algumas culturas onde o normal é comer o inimigo para poder se tornar mais forte. Ou uma criança nasce com deficiência, ela tem que morrer, entendeu? E aí tu pega agora, hoje em dia, em outra cultura, né, já acredita em outras coisas. Então, se tu não se baseia no livro, não tem alguma base, é difícil definir, né, o que é moral, o que é ética. Legal isso, né? Tipo, um padrão ético geralmente tem um norteador, né? Tem uma base, né? Onde você vai dizer se aquilo, se é certo ou errado, né? E acho que tem muito a ver com ações também, né? Eu vejo a ética. Acho que o Dani pegou o link aqui para nós continuar o nosso papo. Isso aí. Pegou o gatilho. Então eu vou trazer um pouquinho do que o autor desse livro começa ali o livro, né, introduzindo esse assunto de ética. E ele começa falando que a ética não é um padrão de comportamento somente nosso, dos cristãos, daqueles que têm Jesus. E Paulo fala isso num texto que eu acho bem legal se a gente abrir. Romanos, abre aí. Romanos 2, 14 e 15. Quem achar primeiro já pode ler. Romanos 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso aí. Paulo está argumentando, né, que até mesmo os pagãos, aqueles que não tinham Jesus, eles não tinham um claro conhecimento da Bíblia, mas eles demonstravam em algum momento, através dos pensamentos, através da consciência, que a obra da lei existia no coração deles. Que a obra da lei estava presente ali no coração deles. E aí tem uma fala de um autor da editora Fiel, o Mess McConnell, que ele fala assim, sobre esse texto bíblico, sobre esse contexto que a gente está falando. Ele fala, sabemos o certo e o errado porque Deus escreveu sua lei em nosso coração. Deus gravou sua lei em nosso coração, mesmo antes de nós nascermos. Todo ser humano nasce com uma consciência. Ela nos diz que a pessoa que nos criou é justa, santa, perfeita e boa. Deus colocou isso em nosso coração para que ao praticarmos ações erradas, a gente não tenha qualquer desculpa. Então essa consciência, esse senso comum, né, a gente pode chamar assim, e aí já entra em um outro assunto também, é Deus que coloca em nosso coração, né? Deus que coloca na nossa mente essa consciência moral, consciência ética. Beleza? Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Acrescentar? Uma observação. Alguma É observação? algo curioso, porque muitas vezes a gente acaba entrando naquela questão lá, e se a Bíblia te fala para fazer uma coisa e a lei do teu país te fala para fazer outra, né? Mas na maioria dos casos parece que as duas andam meio juntas nesse sentido, né? A gente tem como base na Constituição ali, não matar, não roubar, é assim como a gente tem nos mandamentos, né? Então se tu para para analisar, realmente parece que tá atrelado já ao ser humano as leis básicas, assim, algo que realmente é visível nas pessoas. Mas que existe um padrão ético que é comum, né, em todos os lugares, né, em todos os povos. O Dani falou, às vezes tem alguns lugares que muda alguma coisa, né, eu acho que daí é a questão da cultura, né, eu acho que o cultural também. Mas eu acho que tem um padrão ético que todo mundo sabe que é errado matar, né? Sim, mas quem que instituiu isso, né, que é errado, né? Foi instituído em algum lugar com alguém, né? A gente entende que esse alguém é Deus, né, que instituiu isso. Por mais que tenha alguns povos, né, que os caras matam mesmo, né, matam um recém-nascido, se nasceu, né, deformado, alguma coisa, mas a noção de que aquilo não é uma coisa certa, eu acredito que eles têm, né, mas é como se fosse um ritual, né, deles ali, algo cultural, eu vejo que é mais cultural do que você achar do certo ou errado, né. Até numa linha grosso modo errada, que é
exemplo, a linha do tráfico. Eles também têm os costumes e padrões de Seus ética códigos, né? dentro de uma comunidade onde o tráfico predomina, por exemplo, se tu roubar dentro daquela comunidade, os próprios traficantes vão cortar tua mão, te dar um tiro no pé, então tu não passa a ser uma pessoa não benquista lá por esses padrões deles, né? Acho que em geral a gente observa que nas culturas nas culturas cristãs, esse tipo de aberração assim que o Dani comentou e a gente sabe que existe não costuma acontecer. Então a gente vê que também isso vai variar muito de quem o povo acredita, né? Qual que é o teu norteador, qual que é o teu a divindade ali. Na época da Bíblia também existiam vários deuses, né? Que era sacrifício para quem era sacrificado, crianças e tudo mais. Então, o Mamon, né? Se não me engano. Então a gente vai ver que quando isso foge muito, é porque o inimigo entrou na humanidade, né? É a ação do inimigo na humanidade, na forma de outros deuses, que vai deturpar aquilo que foi colocado. Nós sabemos que nós fomos criados para sermos perfeitos, né? O pecado entrou no mundo, a partir disso abriu um leque para um monte de outras coisas. Mas aquele DNAzinho assim básico da nossa procura por Deus, pelo divino, pelo sagrado, por fazer o que é certo, tá ali. Só que às vezes o mundo ele se corrompe tanto, né? Vai tão para longe daquilo que era a vontade de Deus, que acaba que tudo é aceito e a gente perde a noção. Esse norteador que a Bruna falou de ética de cada um tem a ver com a cosmovisão de cada pessoa também. Existem pessoas diferentes, né, no mundo todo, e isso vai variar a base da ética dela. Por exemplo, a nossa base da nossa ética é a Bíblia, é a base bíblica. Mas existem também quem tem como uma estrutura de base da ética o pensamento budista, por exemplo, né, humanista, e entre tantas outras áreas que usam como base da sua ética pessoal e aquilo que rege a vida deles, né, a conduta deles. E falando então sobre a ética bíblica, que é a nossa base de pensamento ético, né? A ética bíblica, ela começa com a iluminação das escrituras. E a gente vê isso lá em lá em Salmo 119 e 105. Quem sabe de cor aí? Foi lido nos Adoles. O Ravi leu. Então o Ravi sabe. Mas deu tempo de decorar, né? Isso aí. Muito bom. Palmas. Cara, pro diferenciado. José. Isso aí, acertou. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, de acordo com cada versão, né? Então, para nós cristãos, a ética bíblica é uma reflexão a respeito da conduta das ações humanas com base nas perspectivas de Deus gravadas na Bíblia, nas Escrituras. Essa é a nossa base da nossa ética, né? E embora a Bíblia tenha vários livros, né, 66 livros, a gente vê nela a veracidade, né, mais de 66 livros, mais de 40 autores, mas a gente vê nela um único livro. A gente vê nela a veracidade, ela mesma se afirma, se confirma, né? E aí a gente lê lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, agora sim. Quem pode abrir aí? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Incluindo obras com um viver ético e moral que agrada a Deus. E aí eu pergunto para vocês, de que maneira que uma pessoa pode usar a Bíblia para tomar decisões éticas? De que forma que a gente pode fazer isso? Usar a Bíblia, as escrituras que Deus nos deixou, para tomar decisões éticas. Você quer saber exemplos que a gente usa a Bíblia? Isso aí. Como que a gente Tem pode... um exemplo em Provérbios, não sei em qual capítulo e qual versículo, mas fala sobre não usar pesos falsos na balança para enganar quem está vendendo e tal. É um exemplo de ética. Nossa. Bom. Que mais?
Sempre que tiver naquele devo ou não devo, né? Aonde vou consultar, né? Quem vou consultar? Como o Dani, né, deixou aí um exemplo. A Bíblia é o melhor caminho, né? Problemas, situações de dúvida. Então, acredito e que a maioria que faça, né? Que antes de qualquer decisão aí a gente deva consultar a palavra, que foi nos deixada justamente para isso, né? Isso aí. A Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática, o manual. Ele é português. É. E é a nossa norma. E aí tem um significado bem interessante do latim, essa palavra norma, que significa esquadro do carpinteiro. Então, sabe aquela ferramenta que é usada para deixar no nível, para deixar retinho, né, perfeito, simétrico? É essa ferramenta, né? Então, a norma, essa palavra tem esse sentido também, de deixar tudo, né, perfeito, certinho, no esquadro. Então, bem legal essa jogada, né? A Bíblia, ela é a nossa norma que nós podemos utilizar para avaliar se uma ação, se uma decisão é legal, agrada a Deus, ou se ela não é legal e não agrada a Deus. E ela pode ser empregada, então, de algumas maneiras diferentes dentro desse contexto. Ela é o nosso guia. Um guia indica a rota que a gente deve seguir. Ela também pode ser uma sentinela. O que é sentinela? Ajuda dos universitários aí. Sentinela. É um vigia, alguém que está atento. É isso aí. Então, nesse sentido, as sentinelas nos advertem também contra decisões, caminhos errados, né? Assim como a palavra de Deus também nos adverte. Como uma bússola, a bússola nos ajuda na orientação, né? Dessa forma também a Bíblia nos orienta. Como princípios reúnem as ideias abstratas que resumem vários exemplos encontrados na palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, ela deve sim nortear todas as questões da nossa vida. Ela é o nosso norteador, a nossa norma. Isso aí. Quando a gente fala, né, sobre tudo isso, a gente está falando muito, quando fala em ética, a gente está falando sobre a vida, né? Está falando sobre a nossa vida, sobre o cotidiano da nossa vida, sobre o dia a dia, né, aquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Porém, isso pode ser bem complexo se a gente for pensar, né, porque são muitas situações, né, e muitas variações dessas situações, né, e é um desafio, né, você conseguir entender qual que é a melhor ação, e muitas vezes você precisa de uma ação rápida. Às vezes tem coisas que, cara, não dá tempo de pensar muito, né? Você precisa agir. E aí a gente se encontra muitas vezes num dilema na vida, pensando nisso. Pessoal, posso tirar uma foto desse grupo bonito aqui? Tá muito bonito, né? Olhem pra cá, galera. Sim, eu acho que todos vão aparecer. Outro vem pra frente, outro vem pra trás. Aí. Valeu, galera. Valeu. Então, todos os dias a gente vê, né, na internet, nos noticiários, muitas histórias, né? E muita coisa trágica a gente vê, muitas vezes. Não sei quando pensa assim em história trágica, vocês lembram de alguma história específica, assim? Quando fala assim, alguma história louca, assim, trágica, alguém quer compartilhar alguma coisa aí? Algum crime? Pode ser. A Suzane que matou os pais, vocês lembram? Na verdade faz tempo esse, né? Faz tempo, não sei se vocês lembram. Mas ela tá famosinha agora, Ela saiu, né? Acho que da prisão ela agora, sim, né? Agora ela é Uber. Ela é Uber e fez faculdade. Essa é a do Yoki, que é Uber. É verdade. Eu não é uma de assassinato, mas que eu lembro muito, assim, que é a questão do acidente do avião da Gol da TAM. Que ele foi aterrissar no aeroporto, de São Paulo. Já estava pronto ali, não conseguiu parar e atravessou, ele chegou a atravessar uma avenida. Memorial, né? Cara, isso agora contando pra vocês vem bem claro na minha cabeça. Eu não lembro onde eu tava, assim, só que eu vi aquelas pessoas, porque ele entrou dentro desculpa, no... Como chama? Do depósito de carga, as pessoas pulando janela, assim, dentro daquele depósito pra tentar se salvar, né? Então isso foi impactante, né? E um momento trágico que a gente viveu no Brasil. A Boate Kiss também. Teve um assassinato há um tempo atrás aqui, que um cara foi preso aqui em São Miguel. Deve fazer uns 4 anos. Ele matou 2 crianças, ele colocou ela em balão
E ele colocou as 2 crianças nos 2 balanços. E aí ele empurrava as crianças pra frente e esperava elas voltar com os balanços pra trás com 2 facas atrás delas. Nossa. E aí ele ficava balançando elas e esperando. Que loucura. E tem outra história aqui que eu gostei de... O cara que apostou 20 mil reais, uma coisa assim, 7 pessoas jogando sinuca e matou por dinheiro. Também eu achei bem trágico, né? Sim. Matou 7 pessoas por dinheiro por um jogo. Doideira, cara. Eu tava quando eu pensei nisso, eu pensei eu lembro que o Felipe comentou de uma menina que matou o pai aqui. Foi aqui perto, né? Foi aqui perto. Foi antes da gente vir. É, foi aqui no bairro, né? Eu lembro que Uma sexta-feira. foi muito falado assim também, né? Então todas essas coisas também tem, no meio tem, por exemplo, decisões éticas, né? Pessoas que estão tomando decisões, né? E que, né, a maioria dessas que a gente falou foram decisões que a gente considera, né, errado, ou ruim ou eticamente incorreto, né? Quero compartilhar aqui uma história, um estudo de caso, e aí eu quero que vocês digam o que vocês fariam, né, se vocês estivessem na pele, né, qual que seria a ação, principalmente se fosse uma ação, cara, rápida, assim, uma coisa que vocês têm que tomar decisão rapidão. Ó, em um incêndio, um homem, ele estava ajudando lá no incêndio. Na última vez que ele correu para o interior de uma igreja em chamas, com o intuito de resgatar mais algumas pessoas, ele ouviu o grito de socorro que vinha das chamas. Tio, socorro, socorro, tio! Eram súplicas do próprio sobrinho do resgatador, preso ali. Em um momento de hesitação, o homem olhou para as chamas, talvez se lembrando da própria família que precisava cuidar, e percebeu que não seria possível entrar mais uma vez no prédio para resgatar seu sobrinho que agonizava. Será que ele deveria ter resgatado o sobrinho, mesmo que isso colocasse em risco a própria vida? Ou ele deveria ter lembrado da sua obrigação de prover para sua família como um compromisso prioritário, em vez de salvar a outra vida? O que você faria no lugar se fosse você e fosse uma pessoa lá especial para você, uma pessoa da tua família? Acho que depende do sobrinho. Pera. Acho que vamos ter problema familiar aqui, não era essa a intenção. Aqui, José. Casos de família. Vamos lá, esse é um dilema, né? Será que tem uma decisão ética correta aqui? Se foi sem uma entrada, seria para salvar mais de uma pessoa, tipo, para salvar uma família, eu salvaria a família, aquela que precisa, né? Porque se trata de questões éticas, o ético seria fazer o correto, salvar a família que precisa, tipo, sei que o menino também precisa, né? Se foi meu sobrinho, que não tem, né? Mas se foi para eu salvar ou mais de uma pessoa, eu salvaria a pessoa. Sim. Aqui no caso ele teve que tomar a decisão de... Ele iria salvar o sobrinho, mas ele poderia morrer no incêndio porque era de alto risco, né? E aí ele deixaria a família dele, né, sem pai, vamos dizer assim, né? Então ele estava arriscando ali. Será que eu arrisco, tento salvar o meu sobrinho, consigo salvar a vida dele? Eu arrisco minha vida ou não? Né? Deixo meus filhos ou não? É uma decisão rápida. E aqui é muito interessante que talvez não... Será que tem uma decisão ética correta aqui? Né? Porque a gente sempre pensa no certo e no errado, né? A gente sempre está pensando no certo, o que é certo e o que é errado. O que vocês pensam em relação a isso? Quero ouvir vocês. Eu acho que nos dois casos ele estaria pensando nos outros e não nele. Então não haveria um mais certo, não haveria um errado, pelo menos. Eu não acho que teria uma opção errada. Mas, cara, o que eu vejo muito nesses casos, assim, em que a gente ouve histórias de resgate e tal, eu acredito que Deus dá muitas forças para as pessoas nessas situações assim. Mas eu não vejo como havendo uma opção errada nesse sentido. A própria boate, né, que foi citado como trágico. Muitas pessoas morreram que estavam fora, já voltaram para salvar e salvaram vários. Tem vários depoimentos, mas depois a pessoa morreu, porque aí intoxicou, exatamente, ficou debilitado e não conseguiu. Né? E aí ele estava salvo, ele estava bem, né? E aí onde vai? Eu falo enquanto mãe, né? Se fosse filho ou sobrinho, alguém, imediatamente se eu ouvir aqueles pedidos de socorro, você iria, né? Então, e entender também qual o propósito, quer dizer, não há como pensar, né, Tiago? Não tem como pensar qual é o propósito de Deus nesse momento para mim. Deixa eu pensar, deixa eu consultar a Bíblia. Deixa eu pegar aqui, deixa eu lembrar do
do nosso pod lá, será que é isso ou aquilo, né? São decisões rápidas. E eu acho que a maioria do ser humano tem, né? É o filho, é o sobrinho, é alguém próximo, eu vou salvar os meus. Eu acho que é uma decisão muito mais baseada no amor do que na questão ética realmente. Eu não acho que seria errado ele não salvar. Inclusive, até voltando assim para medicina, a gente tem o dever de ajudar, né? De fazer o bem. Mas eticamente, se uma pessoa estiver passando mal na rua, sozinha, eu não preciso fazer a respiração boca a boca nela. Entendeu? Eu não preciso fazer porque entende que isso coloca em risco a minha vida. Porque eu não sei o que tipo de doença, o que a pessoa pode passar pra mim. Então, se eu estiver em outro ambiente de emergência e tal, e eu deixar de prestar socorro, eu posso ser a omissão de socorro, eu também respondo. Mas nesse caso, eu não sou obrigada a fazer procedimentos em que eu me coloque em risco. Eu acho que é mais ou menos isso também. Eticamente, agora, se for meu marido, um familiar meu, eu vou fazer por amor, sei lá, a emoção, independente do que for. Então, acho que é uma decisão mais baseada pelo amor do que pelo certo e errado. Sim. Tem um vídeo também, é um vídeo antigo já, não sei se vocês já viram, que é do pai que ele trabalha numa ponte que se eleva. E aí ele tá vindo o trem, vem o trem, cara, cheio de pessoas. Daí, inclusive, eles mostram assim no trem um monte de gente, tipo, uma mulher viciada em drogas, assim, pessoas bem complicadas, né? E aí, quando ele vai, ele tem que baixar a ponte pro trem passar. E aí, quando ele vai para baixar, ele vê que o filho dele caiu na ponte e tá no trilho. E aí, então, assim, se ele baixar, o trilho vai esmagar o filho dele. Mas se ele não baixar, todas as pessoas que estão no trem vão morrer. Aí ele precisa tomar uma decisão rápida ali, né? E aí ele faz uma analogia, né, com que Jesus, né? Porque a decisão dele ali, na verdade, ele baixa, né? Ele baixa o trilho, né? E, cara, ele se desespera, né? Porque sabe que o filho dele morreu, mas salvou todas aquelas pessoas, né? E faz uma analogia com Jesus, né? Cara, Deus entregou o seu filho, né? O seu único filho que ele amava, por um monte de pessoa que talvez não merecia, né? Então, mas essa decisão, assim, também eu vejo muito isso, né? Decisão difícil. É o teu filho ou é um monte de gente que tá dentro do trem que você não conhece? Né? Um trem cheio de pessoas, né? Então, por que eu tô trazendo isso, né? Porque nem todas as situações éticas da vida envolvem absolutos morais, né? Algo que é absolutamente certo ou errado, ou absolutos morais que são contrários ou conflitantes, né? Então existem essas que na verdade são algumas exceções, na verdade, né? Essa história aqui que eu falei, né? São exceções que existem onde você, cara, talvez não existe um certo ou um errado, né? Não existe uma decisão correta, né? Mas elas existem e são difíceis também de serem tomadas, né? Mas o que quero dizer com isso? Que não vai ser esse caso que a gente quer trabalhar nos nossos estudos. O que a gente quer trabalhar aqui nos nossos estudos, e a gente vai trazer, né, vários temas aqui, são ações em que as nossas decisões refletem aquilo que agrada a Deus, ou aquilo que é biblicamente correto, e aquilo que, né, seria não correto diante da Bíblia, né? Então, seria mais nesse sentido que a gente gostaria de trabalhar essas questões éticas, né? Questões éticas mais sobre aquilo que, cara, o que Deus define, né, como certo e errado aqui, né? Por mais que a gente viva num contexto, numa cultura em que muitas vezes essa cultura vai ir ao contrário daquilo que a gente vai entender da Bíblia. E aí vem as decisões difíceis também. Porque aí, será que eu vou agir eticamente correto diante da sociedade, das pessoas, da cultura que eu vivo? Ou eu preciso agir eticamente correto de acordo com a Bíblia, né? Então essas são as reflexões aqui que a gente quer trazer, né? Aqui no nosso Pode Crer, nosso Pode Crer que está começando hoje. Mais umas coisas que eu quero trazer aqui. Muitas vezes existem muitas perguntas que podem vir, né, durante as nossas conversas. Algumas perguntas que são difíceis talvez de responder. Por exemplo, quão aplicável é o padrão moral bíblico, né, diante de temas morais que parecem cada vez mais complexos. A gente vive hoje, né? Quais temas aí que vocês acham que são temas assim
que estão na atualidade hoje e que é difícil de tratar biblicamente, assim? O que vocês lembram quando a gente fala disso? Nenhum? Muito boa a participação. Essa participação massa é emocionante. Homossexualidade é ou não? É. A mulher na sociedade atual também. O papel da mulher. Aborto. É. Feminismo. Delinquência, como é que a gente podia usar essa palavra? Mas a gente entendeu. A gente entendeu. Marginalidade. É, isso aí. Maioridade penal. É um assunto que tá aí, né? E tem muitas opiniões, né? Como a gente vai se posicionar em relação a isso. O próprio adultério, né? Tem crises até nas doutrinas, né? Sim. De igreja, como proceder. Não pode. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Já foi crime, deixou de ser crime. Crime. Que mais? O que dá pra pensar aí? Divórcio. Divórcio é um tema complicado quando a gente vai olhar para a Bíblia. A questão, algumas coisas para nós na Bíblia são mais indicação, por exemplo, do que é pecado e o que não é. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, jogo de azar não é crime, é contravenção. Né? Então, às vezes, a gente, assim como as leis na Terra têm essa situação de que alguma coisa é crime, alguma coisa é só uma contravenção. Né? Às vezes a gente tem esse sentimento de que existe o pecado grande e o pecado pequeno. E falta essa discussão, né? Pecado é pecado, não tem essa divisão como tem no nosso Código Penal. Sim. Mas assim, gente, a gente está no século XXI. Né? Ano da COP, não, já passou. A Bíblia, né, ela foi escrita há quantos anos atrás, né? Mais de 2000 anos aí atrás. Será que a Bíblia ela continua sendo válida na nossa realidade de hoje? O que vocês acham? Será que continua sendo válida? Porque a gente está vivendo uma cultura hoje totalmente diferente dos tempos bíblicos. É ou não é? E será que a Bíblia ela continua sendo uma norma para nós? Ou será que a gente pode talvez olhar ela de maneira diferente de acordo com o que a gente está vivendo? Essa é uma pergunta boa, hein? Será que pela Bíblia, Thiago, é certo a gente fazer só um trazendo- podcast eu só- em vez de uma EBD sentadinho, um atrás do outro aqui, com a Bíblia na mão, sem celular, sem o dispositivo eletrônico? Daí, gente, será que Usar a é? Bíblia no celular. Cara, muito E a se agora? pensar. Polêmica. Bah, não vamos fazer uma EBD tradicional, mas vamos fazer uma EBD em forma de podcast. E vamos levar isso para todos que quiserem ouvir as nossas considerações. Será que tá certo? Você está trazendo aqui perguntas agora só para oxigenar nossa cabeça aqui. Será que o caráter de Deus continua sendo base para afirmar que existe um certo absoluto, um certo errado? Ou nós devemos ir além da Bíblia, além das páginas, para tentar entender as novas exigências do mundo que a gente vive? Algumas perguntas aí para a gente meditar, né? Para a gente pensar juntos. São perguntas para deixar mesmo uma pulguinha atrás da orelha aí, né? Porque a ideia é a gente ir conversando sobre isso nas nossas conversas, nos nossos estudos, né? Conforme os assuntos que vão ser trazidos aqui, né? E são assuntos que nós precisamos tratar. Muitas vezes a igreja acaba falhando em não tratar esses assuntos, né? E nós queremos trazer assuntos que realmente podem ser polêmicos, né? Que talvez alguém vai, né? Eu acho que é legal essa troca de informações. Alguém vai ter uma opinião diferente, né? Talvez nós vamos trazer uma opinião e alguém diz que não, mas eu acho que não é bem por aí, né? E a gente vai trocando essa ideia. Claro, sempre dentro, né, da palavra de Deus, né? Vai ser o nosso norte. A palavra de Deus sempre vai ser o que vai nos orientar em tudo isso. Tem um texto lá de Provérbios que diz assim: mesmo a falta do conhecimento da palavra de Deus não serve de desculpa para não fazer o que é correto.
Na verdade, ele é um comentário em cima do texto, né? Mesmo, gente, o não conhecimento da palavra de Deus, ela não é desculpa para não se fazer o que é correto, né? E eu vejo que lá em Romanos fala que Deus, ele se revela de muitas formas ao homem, de forma que os homens são indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer assim, não, mas isso aí eu não sabia. Não, mas isso aí nunca ninguém me falou. Eu não sabia que era errado matar. Ninguém me falou que era errado matar. Eu falei, matei. Agora cheguei, morri, tô aqui, vão me mandar pro inferno. Tem muito também porque saber que você deve buscar o conhecimento e não buscar também é errado. Então, se a gente tá na nossa zona de conforto e tal, por que isso também fala ali nesse texto, né? Tá falando texto de conhecimento, texto de Provérbios. Porque é nosso dever, a gente não é mais criança. Então a gente já tem que amadurecer na fé. E é nosso dever como cristão buscar, se aprofundar. Então não tem como chegar lá num ponto e falar assim, eu não sabia. Daí acho que Deus vai dizer, mas cara, você ficou quanto tempo na igreja? Você sabe desde quando que tem que ler e tem que se aprofundar. Não dá pra deixar a gente esperar que tudo venha mastigado pra nós. Então eu não sei até que alguém precisa me falar. Se alguém não me falar, eu não vou buscar, eu não vou atrás. Não, né? Vocês não vão ler as coisas de interesse de vocês? De game, de profissão, de tal. Vocês vão atrás. De fazer comparação de qual que é o aparelho tecnológico mais moderno. Quando a gente tem interesse, a gente vai atrás. Então para essas coisas também. Por isso que não tem muita desculpa para isso. Porque nós, como cristãos, vamos ser mais cobrados ainda. Né? A gente sabe o que tem que fazer. A gente tem que ir atrás do conhecimento. Eu acho que o pior cristão é aquele que não conhece as bases da sua própria fé. Né? E eu vejo que a gente tem muitos cristãos assim, né? Estão nas igrejas, mas que não conhecem a base daquilo que crê. Né? Sabe que crê em algo, mas ela não conhece. É a mesma coisa que eu, né, ir consultar com a Bruna e dizer assim, não, eu tenho diploma, mas eu nunca estudei nada de medicina. Né? Eu nunca li nenhum livro de medicina. Né? Será que você vai confiar em né, consultar com ela? Vai correr, cara, vai procurar outra pessoa. Né? Então, se as pessoas vêm falar com você, né, como um cristão, né, elas vão entender que você conhece sobre aquilo que você crê. Você conhece sobre a Bíblia, você conhece os conceitos, você conhece sobre Deus. Né? E como a Bruna falou, né? Chegar lá, você tinha 3 Bíblias em casa, Bíblia no celular, você não buscou, você não se aperfeiçoou, não procurou, né? Mas é isso, gente, hoje era para nós dar uma introdução, né? Esse primeiro pontapé aí inicial a esse assunto, talvez deixamos mais dúvida ainda, né? De repente, do que esclarecemos coisas. Mas realmente para a gente abrir nossa mente e tentar, né, a gente vir preparado para conversar sobre esses assuntos, né? Que são assuntos muitas vezes difíceis, assuntos que a gente talvez vai bater cabeça, né? Mas que a Bíblia com certeza vai ter muita coisa a nos ensinar sobre isso. Eu acho que vai ser legal a gente divulgar o tema da próxima sempre. E aí vocês vão atrás, assim, durante a semana... Vão pesquisando coisas, anotando dúvidas que vier sobre o tema. Eu tenho esse livro, se alguém quiser emprestado também. Às vezes dá pra tirar cópia da lição que vai pra frente, ou enfim. Sim. É interessante, assim, que daí fica mais... Né, a gente vê o que vocês estão vendo, o que tá nas redes sociais de vocês, enfim. Melhor trazer algo já, mais dinâmico. Né? Até pra compartilhar, né, com os outros. Eu li essa semana sobre esse tema, né. E que fique claro, né, gente, não há assunto que não se discuta na igreja. Estamos aqui justamente para discutir os assuntos que são falados lá na faculdade, lá na escola, lá nos nossos trabalhos, nos relacionamentos que a gente tem, né? Desmistificar esse negócio de, não, esse assunto eu só trato com aqueles amigos lá porque lá na igreja não é possível. Não, tudo sim. E aí nós temos o melhor norteador, né? O melhor, todo aparelho eletrônico aí tem um manual, o computador tem um manual e nós temos o nosso aqui. Então... Tragam, né? Tragam dúvidas, tragam opiniões e tragam amigos. E trazer assuntos, né? Traga um pouco algum assunto que surgiu lá na tua escola, na tua faculdade, né? Acho que na faculdade tem muito isso, né? Essas questões éticas, assim, mais
né, que pega, que você às vezes se posiciona como um cristão e, né, você acaba sendo apedrejado, excluído, né? às vezes, né? Tragam assuntos, né? De repente surgiu lá e diz, gente, nós poderíamos falar sobre tal coisa, né? Porque a gente está falando lá na faculdade sobre isso agora, né? Pra gente conversar, a gente trocar ideia. E a gente queria, a Maxi vai falar aqui quais assuntos que a gente tem para trabalhar dentro desse tema, né? E a gente gostaria de fazer talvez aqui uma enquete, né? Do que vocês preferem da gente conversar no nosso próximo encontro. Na próxima semana. Isso, na próxima semana. Então, nós podemos fazer aqui uma votação, talvez, alguma coisa assim. Você quer fazer no online ou quer fazer agora? Também, tanto faz. Tanto faz, ou pode ser aqui. São 18 temas que o livro trata, né? Então eu vou ler aqui, ó, pra vocês. Os pobres, oprimidos e órfãos. É um, né? Isso, esse é um. Racismo e direitos humanos. Jogos de azar e ganância. Meios de comunicação, entretenimento e pornografia. Outro. Adultério. Coabitação e fornicação. Divórcio. Aborto e pesquisas com células-tronco. Homossexualidade. Crime e pena de morte. Suicídio, infanticídio e eutanásia. Engenharia genética e reprodução artificial. Olha que louco. Bem legal. Alcoolismo e drogas. Desobediência civil. Guerra e paz. Riqueza, posses e economia. Direitos dos animais e fazendas industriais. E cuidado com o meio ambiente. Ecologia. Mas assim, top. Qual aí? Qual que brilhou aí? Chamou aí. Essa comunicação ali nas mídias, a gente tratou sobre isso no PG dessa semana. Seria algo interessante falar sobre isso. Qual que é? Meios de comunicação, entretenimento e pornografia. Tem uma sugestão, mais alguma? Eu achei legal da pena de morte. Eu gosto também. Boa também. Pena de morte. 2. Crime e pena de morte. Da genética artificial. O Maicon só tá mostrando a hora lá pra nós, tá vendo? Pressão. Quanto falta? 5 minutos. Não, já temos que terminar. Temos que 5 terminar às minutos. 17. Mais alguém De aí? repente a gente faz, Dani? então, uma... Mas depois vai ser Bru. falar sobre todos, né? Sim. Sim, é só sim. a ordem. É, Só pra... De repente a gente faz uma enquetezinha, então. Aqui? Tá bom. Uma Vai enquete. acabar a bateria aqui também. Eu acho que pra começar com tudo ia ser legal começar com pena de morte, que é bem polêmico. É pesadão, né? Pra quem vale, né? Só pros outros ou pros meus também? É legal. Legal, temos 3 votos. Eu acho que eu concordo com o Victor, né? Sobre a... Meios de comunicação. Porque é o que mais é comum agora. Nesse século. Tá. Legal, bom que a gente já vai pegando os que são mais interessantes também, né? O segundo mais votado. O segundo fica mais pra votado outra- fica pro outro sábado. E aí? mais Domingo, alguém? perdão. Domingo. Mais algum? Não é sábado hoje. Que pena. Amanhã é segunda, então. Esse calendário. Isso aí, galera. Vamos orar, então? Oramos. Acho que a gente corta na oração, né? Isso. Dá pra cortar depois também, né? Isso aí. Ah, pode ser. É. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que tiramos para estar aqui, Senhor, na Tua casa, reunidos e poder conversar, ó Deus. Conversar de maneira aberta, ó Deus, de maneira sincera. Hoje tivemos apenas um início, uma introdução, mas pedimos a Deus que o Senhor dê sabedoria, Deus, a cada um de nós para tratar esses assuntos, que são assuntos muito importantes para todos nós e muito importantes também para o nosso dever, ó Deus, como cristão, ó Deus, como agir, ó Deus, como pensar e as coisas que vamos refletir a partir disso, Senhor. Que o Senhor esteja direcionando todas as coisas, que possamos, ó Deus, crescer com isso. Em nome de Jesus, amém. Amém.